Oi, pessoal, espero que estejam todos bem aí em suas casas, para a gente terminar o nosso desenho de flor do campo hoje. Hoje nós vamos fazer a pintura dessas duas flores e vamos também terminar esse acabamento em volta dela, deixar ele prontinho. Vamos lá? Para as nossas flores, eu vou começar colocando magenta em torno desse amarelo. E vou puxando, eu vou puxando com o pincelzinho número 4, olha só, vou colocando um pequeno excesso e vou espalhando ele. Lembrando, eu não vou deixar excesso nem em cima das folhas, nem flores, eu vou colocando uma tinta que eu vou espalhando. Eu vou depositando esse pequeno excesso e vou espalhando ele, puxando com o pincelzinho de lado. Porque se ficar um pouco riscado, bem-vindo. A ideia é que até fique um pouquinho riscada mesmo. Vou fazer isso no centro de toda essa florzinha. Observe que eu vou puxando bem essa tinta, vai ficando aquela pintura bem suave. Aquele tipo de pintura suave que às vezes é um pouquinho difícil da gente conseguir quando a gente pinta com tecido seco. Não é impossível. Até já fizemos algumas pinturas assim bem suave, mas com o tecido molhado a gente tem um resultado bem mais rápido, bem mais fácil. Olha só, eu tô passando dessa vez o magenta nessa parte de fora dessa pétala. Nas outras, eu coloquei nessa região de dentro, dando a volta nesse amarelo. Para essa, eu coloquei o magenta na parte de fora da pétala, não encostei no amarelo. Na parte do amarelo, olha só, estou colocando o branco. O branco eu vou colocando do mesmo jeito. Vou colocando uma pequena porção, um pequeno excesso, que eu vou espalhando ele, vou puxando ele para cima dessa pétala, mas eu vou puxando de forma que eu não cubra minha pétala inteira. Essas tonalidades rosa bebê que estão aparecendo com essa misturinha de magenta, essa suavidade que está em cima dessas pétalazinhas, elas precisam ficarem aí aparecendo. Então, você coloca, olha, o seu branco, você vá puxando ele, não deixa aí, não precisa deixar excessos, mas você respeite essa parte que já está pintada. Você lembre que sua flor, ela precisa ser cheia de clareador para tecido antes de você pintá-la. É semelhante aos botões, às folhas, coloque o clareador ou então molhe o seu tecido novamente. No final do vídeo, eu vou colocar para você ver como eu molhei o meu tecido. Eu não vou molhar ele agora novamente, porque se ficar alguma coisa que eu queira corrigir, eu vou esperar secar esse tecido de novo para fazer qualquer outra correção. E eu não tô querendo mais esperar tanto tempo. Então, em vez de molhar o meu tecido de novo, eu passei clareador para tecido em cima de toda a minha florzinha, uma camada bem suave, para me ajudar a espalhar esse branco, esse magenta, espalhar as tonalidades que eu vou detalhar ela. Agora, essa tinta, ela não vai mais espalhar, não é? Ela não vai mais esborrar do desenho, eu costumo dizer assim. É como se o seu risco fosse um cantinho onde você deposita a sua tinta. Se seu tecido estiver muito úmido, quando você deposita a sua tinta dentro desse risco, ele pode esborrar. Então, eu coloco o clareador, mas uma quantidade assim maior para o centro do desenho. Conforme eu vou chegando próximo às bordas dele, eu vou colocando uma quantidade ainda menor. Veja que o meu branco, o meu pincel, parece escorregar bem, com bastante tranquilidade, porque tem uma boa porção de clareador aí em cima dessa florzinha. Esse cantinho é uma dobrinha que tem no risco e eu vou colocar ele aí também. Observe que é visível o pouquinho de tinta que eu levo. Não fica não some as tonalidades que já está aí, mesmo eu puxando, e não tá ficando excessos. Agora, eu estou com o pincel número 2,
cortado, lixado. Estou passando, olha, uns contorninhos por alguns lugares com púrpura, principalmente nessas partes que ficam mais embaixo, nessas curvinhas dessas pétalas. Vou distribuindo em alguns cantinhos esses pequenos contornos, não é nada muito grande. Observe que esse daí ficou maiorzinho, mas os demais, eles são risquinhos bem curtinhos. Quando você colocar um contorninho assim maior, você toma o cuidado de dar uma emendadinha nele. Olha só, eu dei uma ajeitadinha na parte de cima e dei uma apagadinha nessa parte de baixo. Para o centro da nossa flor, eu vou começar a fazer uns risquinhos bem fininhos. O mais fininho que você puder fazer. Veja que é algo bem discreto. Eles aparecem, mas eles aparecem de forma bem discreta. Uns maiores, uns menores, simplesmente vou puxando. Tinta só de um lado do pincel, pincel número 2, cortadinho e lixado. E vou puxando esses risquinhos. Tá vendo que eles aparecem, mas eles aparecem de forma suave. Não tô me preocupando com o tamanho, tô me preocupando em colocar vários e de forma bem irregular. Agora, com uma porção de amarelo ouro, eu vou colocando assim, olha, uns excessozinhos. Dessa vez, coloque excesso para esse centrozinho. Você pode deixar aí uma certa quantidade. Vou deixando por essas bordas, lado de fora, uma porção por esse centro também. Vou deixando bem marcadinho. Peguei agora um pouquinho de caramelo. E vou fazer uma certa sombra nessa parte, onde as pétalas caem por cima, né, desse centro. O centro não está caindo por cima delas. Elas que estão caindo por cima desse centro dessa flor. Então, eu vou fazer uma sombra com caramelo aí. Dessa vez, essa sombra é com pouquinha tinta, não precisa deixar excesso. Esse centro, essa curvinha que tem, eu também vou escurecer ele um pouquinho. Agora, eu peguei um toquezinho de sépia e vou reforçar essas minhas sombras. O sépia, ele tem que ser bem menos que o caramelo. A sombra do sépia, ela fica mais marcada nesse centro. Para essa parte de baixo, ela fica bem suave. Agora, com tinta só na quininha do pincel, só em uma quininha e pouquinha, eu vou colocando umas batidinhas com esse sépia. Olha só que vai ficando uma certa sombra, mas vai ficando uma sombra quase que uns pinguinhos. Vou colocar de lado a lado, dessa parte aí onde o centro cai em cima das pétalas. Vou colocar também, olha, umas para esses lados, sabe aqueles risquinhos que a gente fez? Pronto, para o fim deles, eu vou colocar uns pinguinhos também com o sépia. Essa parte de fora deles. E dessa vez, olha, eu coloco por vários lugares. Onde eu os coloquei, eu coloco os pinguinhos de sépia. Lembre-se de levar pouquíssima tinta. Se você não conseguir levar com o seu pincelzinho chato, você pega um pincel redondo, número 0. Com tinta também só na quininha, só em uma quininha do pincel, eu venho aqui fazendo o mesmo trabalho, só que dessa vez eu estou fazendo com o branco. Tá vendo? Vou espalhando esses pinguinhos de tinta como se fossem uns brilhinhos para esse sépia que colocamos anteriormente. Veja que são poucos que leva, tá vendo? Mas fica algo assim bem discreto. Você não pode colocar demais. Para essa outra florzinha, eu vou começar passando o magenta novamente em volta desse nosso amarelinho aí do meio, esse amarelo ouro. Veja que eu vou passando da mesma forma que eu fiz na outra. Passo nela todinha. Passo também embaixo dessa dobrinha que tem nessa pétala. Veja que eu passo e espalho bem. E dou um toquezinho na região em cima dessa dobrinha.
tudo pouquíssima tinta. Agora com púrpura, eu vou dar uma sombra maior nas divisas, nas separações dessas pétalas. E vou já fazendo aqueles risquinhos bem fininhos que nós colocamos na outra. Mas, além de colocar esses risquinhos, eu vou deixar ela com um pouquinho mais de sombra, que é a nossa primeira florzinha. Vou colocando uma sombra mais profunda entre as separações das pétalas dessa que estamos pintando agora. Tá vendo? Fica algo mais marcado. Bem mais marcadinho. Isso você pode fazer na separação de todas as suas pétalas. Faça todos aqueles risquinhos também em volta, irregulares e bem fininhos. Cuidado para eles não ficarem muito grossos e não os faça do mesmo tamanho. Fica uma coisa muito séria, fica feio. Procure fazer eles assim bem irregular. Vou passar também um pouquinho aí, olha, de magenta nessa falhinha que tem nessa pétala, esse corte que tem nela. É uma sombra bem suave que vai cair ali. Depois de feito todo esse sombreado da nossa flor, eu vou vir agora colocando suas luzes. Vou passando o branco do mesmo jeito que eu fiz nas outras, olha. Colocando o excessozinho pelas laterais e puxando essa tinta. Sempre tendo cuidado de não deixar excessos e de não colocar muita tinta para eu não puxar e não sumir com as tonalidades que já estavam aí pintadas. Vou passando em toda a volta da minha pétala, puxando. Você pode puxar com o seu pincelzinho de lado, se ficar algum risquinho, como eu disse, é bem-vindo. Para essas separaçõezinhas que tem essas curvinhas, você passa branco na parte da curvinha, na parte mais arredondada dela, e do outro lado você coloque, olha, coloquei um pouquinho de púrpura na flor ou na pétala que estava embaixo. Para essa outra que tem essa falhinha, veja que eu clareei o lado que não levou sombra, coloquei o branquinho, espalhei, pouco branco. Do outro lado, olha, eu respeitei a sombra e vou levando do mesmo jeito que eu fiz nas outras. Mas eu vou deixar esse toquezinho de verde aí nessa pétala, eu não vou sumir com ele. Vou deixar, levar o meu branco, vou espalhar de forma que não desapareça esse verde que está aí. Nessa dobrinha dessa outra pétala, essa pétala que tem, né? Essa dobrinha na parte de cima, eu coloco o branco do lado em que a dobrinha cai em cima da pétala. Coloco o branco nas laterais, puxo bem ele, olha. Para essa dobrinha, se ficar um pouquinho de excesso, tudo bem, mas para as laterais, espalhe. Coloque o branco e vá puxando. Depois de você colocar o branco das laterais da sua pétala, espalhar isso aí bem, unir bem todo esse seu branquinho, você lava o seu pincel, não traga o pincel com branco, apenas com um pouquinho de púrpura e reforce as laterais, olha, das sombras embaixo de sua dobrinha. Mas é pouquinha coisa, cuidado para não levar muita tinta. Passe nas outras pétalas o branco do mesmo jeito que passamos na flor que pintamos anteriormente. Agora, com o amarelo ouro, a gente vai começar a colocar um acabamento em volta desse amarelo. Só que na outra, nós colocamos só do lado onde as pétalas não caíam em cima do centro. Para essa daí, como o centro cai em cima de todas as pétalas, nós vamos colocar em volta desse centro todinho esse acabamento de amarelo ouro. Vamos colocar nesse meinho também, nesse risquinho. E agora, com um pouquinho de caramelo, eu vou fazer uma sombra só de um lado, com batidinhas.
eu não vou fazer aquela sombra lisinha que fiz na outra. Vou colocando assim uns excessozinhos também, tá vendo? Escolhi esse lado e tô colocando os meus excessozinhos. No centro, eu também estou escurecendo. Tudo isso com um pouquinho de caramelo. Vou carregando essa sombra para esse lado de baixo da minha florzinha. Para o lado de cima, eu vou deixar ela com mais luminosidade. Agora, vamos ao sépia, escurecendo esse centro do mesmo jeito que fizemos na outra. E vamos colocar também o sépia no em volta. Sabe, aquele quase nada de tinta em uma quininha só do pincel. E vou distribuindo do mesmo jeito. Distribuindo nesse acabamento entre amarelo, ouro e os rosas da nossa florzinha, as tonalidades rosa, que seria o púrpura e o rosa bebê. Púrpura, magenta e rosa bebê, que pintamos nossas pétalas, né? E vou colocando nesse fora também, uns pinguinhos bem suaves nesse afora. Lembra dos risquinhos que nós fizemos? Como acabamento para os nossos risquinhos. Você vai colocar um pinguinho para cada um dos risquinhos? Não, não precisa ser assim. Você simplesmente faz vários risquinhos. Agora, você vai colocando uns pontinhos sépia que caia em cima de alguns ou que caia fora, não tem muita importância. Lembrando que se você tiver com dificuldade de colocar isso aí com esse pincel chato, pegue um pincel número 0, pincel redondinho número 0. Vamos colocar o branco novamente dessa daí. O branco será do mesmo jeito, só que nas laterais ele vai dar a volta também. Sendo que a parte de cima, olha só, essa parte aí em cima, ele ganhou mais luz, ganhará mais branco. Para a parte de baixo, será algo muito suave. Se você não colocar, não tem problema. Para finalizarmos essa nossa florzinha, vamos colocar os contornos com púrpura, pincelzinho, lembra o pincelzinho número 2, bem cortado, bem lixado. Olha só, se o pincelzinho que você prefere usar é o 0 para fazer esses contorninhos, também não tem importância. Ou se você tiver mais facilidade em fazer com o número 4 ou 6, você usa o pincel que você se adaptar melhor. O que eu acho melhor para fazer esse contorno é esse pincel número 2, mas isso é muito relativo. Vou fazer um contorno aí, ó, do lado de fora dessa nossa dobrinha. Para esse daí, você coloque. Nos outros, você coloque onde você quiser. Agora, gente, vamos começar a cuidar do acabamento da nossa florzinha. Eu dei uma reforçada aí no azul marinho. Vou colocar uns toquezinhos de verde pântano, como umas folhagenzinhas. Vou vir com o branco, colocando luminosidade para essas folhagenzinhas que coloquei por aí. Veja que eu deixei ela bem marcadinha, mas cuidado com o branco, que ele fica muito forte para essa região. Se você colocar demais, vai ficar estranho. Vou fazendo como se tivesse aí uma vegetaçãozinha, umas folhinhas bem pequenininhas saindo entre essa flor e folhas. Para essa região aí, eu também vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou colocar só o verde pântano, vou vir com o branco, colocando umas luminosidades para essas folhinhas que eu coloquei aí, essas pequenas folhinhas. Vou fazer ele mais sumido, mais discreto, tá? Essa que ficou por cima ficará assim, com maior luminosidade. Essa que está por trás, eu vou deixar ela com menos batidinha e mais discreto. Agora, eu vou puxar umas folhagenzinhas mais alongadas para todas elas. Para essa região central, eu vou trabalhar dessa forma. Para o lado de fora, eu vou começar colocando, olha, aqueles cabinhos ou umas folhagenzinhas assim mais alongadas com o verde pântano.
tá vendo? Vou colocar os cabinhos para essas florzinhas que sumiram, basicamente, não é? Agora, eu vou vir com um pouquinho de tinta, uma sujeirinha no pincel, e vou fazendo as batidinhas como se fossem umas folhinhas pequenininhas, em volta desses cabinhos que eu coloquei. Olha só, vou marcando, pressionando o pincel em cima do tecido com quase nada de tinta. Não vou deixar muito excesso, não. E a tinta está na quina do meu pincel. Para essa região mais profunda, mais próxima ao desenho, às flores, folhas maiores, eu vou colocar aqui um sombreado, vou colocar uma porção maior do verde pântano. Depois, eu vou vir com um pouquinho de branco na quina do pincel e vou colocando aqui uns brilhinhos para essas folhinhas. Você pode colocar mais, eu vou deixar o meu assim mais discreto mesmo, mais suave. Para essas flores, olha, eu vou colocando 2 ou 3 pétalazinhas brancas, para que elas apareçam, olha, 1, 2, 3, ou apenas 2. E vou colocando em todas essas marquinhas mais fortes de púrpura, onde eu tinha determinado que teriam umas flores. Aí, eu só tô arrumando a minha pétalazinha. Para a parte de baixo, eu vou colocar umas 2 ou 3 também porçõezinhas de verde pântano, ou seja, umas sepalazinhas como acabamento para essas florzinhas e puxo um cabinho. Olha só, 1, 2, coloquei 3, estendi um pouquinho puxando um cabinho. E assim, eu vou fazer com um acabamento para todas as minhas flores, as minhas pequenas flores. Nos outros lugares onde não tem as flores, eu vou puxar só umas folhinhas mais alongadas. Olha só, por essas partes aí de fora. E vou puxar também um pouquinho para essa região mais central. Aí, em cima desses cabinhos. E vou passar também uma porçãozinha aí, olha, por esse centro, por cima dessa folha bem maior. Veja que eu tô passando poucos e você vai distribuindo onde você quiser. Assim ficou o nosso desenho, a nossa pintura hoje foi voltada para essas 2 flores e esse acabamento. O meu tecido, eu molhei ele dessa forma, olha só. Peguei uma porçãozinha de água e peguei uma buchinha, ela já mais usada. Por que ela usada? Porque essa região aí, olha, ela fica mais macia. Quando ela é nova, é muito durinho isso aí. Aí, eu fui molhando ela, tirando o excesso da água, olha, espremendo bem. Depois de tirar todo o excesso, que ela já não estava mais pingando, eu vim pro meu tecido, ó, não tá escorrendo. Vim pro meu tecido e saí molhando. Fui passando a minha buchinha até ficar no ponto que eu queria. Pegando um pouquinho mais de água, fazendo o mesmo trabalho. Você pode estar molhando o seu tecido com um borrifador, só não esqueça de passar o seu risco antes de molhar o tecido, tá bem? Olha só, gente, o ponto certo é esse, deixando as mãos um pouquinho úmidas. Beijos, pessoal, até mais, tchau!